Somos uma expressão de Deus, porque Deus é pensamento e é extensão, é pensamento e é corpo, e a natureza traz exatamente essa materialidade, assim como os nossos próprios corpos. E, na verdade, o Spinoza ele vai acabar acrescentando que a diferença entre a nossa natureza para a natureza divina é uma questão de grau. Que nós podemos nos aproximar de Deus ou da própria condição divina a partir da colocação em prática da nossa liberdade, ou pelo menos daquilo que nós conseguimos alcançar em termo de liberdade. E nesse campo ele vai distinguir 3 gêneros de conhecimento. Ele diz o seguinte: no primeiro campo, no primeiro gênero de conhecimento, existe uma consciência rasa. Uma consciência nossa rasa, que é aquela que diz respeito ao consciente mesmo, aquilo que está vagando no nosso consciente, nas nossas memórias, aquilo que a gente aprendeu e coloca em prática. São as nossas percepções imediatas que nos fazem viver no nosso cotidiano, na nossa rotina, que diz respeito aos nossos, aquilo que a gente aprendeu a fazer, a costurar, a cozinhar, enfim, questões práticas. Esse sujeito que vive exclusivamente nesta condição, para o Spinoza, vive a vida de mais profunda servidão. Num segundo gênero de conhecimento, ele vai colocar a razão. E ele diz que o sujeito que está ali no momento que raciocina, que busca explicações referentes ao entendimento dos afetos, de como os afetos funcionam, são inclusive aqueles sujeitos relacionados à filosofia e à ciência, são sujeitos que ultrapassam um pouco aquele estado mais limitado de servidão, mas ainda encontram-se num estado de obediência a uma ordem superior, que seja ela filosófica ou científica. Num terceiro gênero de conhecimento, ele vai colocar a chamada ciência intuitiva, uma expressão do Spinoza. E nesse estágio estaria exatamente o momento em que nós estaríamos mais próximos de Deus, porque seria o lugar da possibilidade humana criativa, é o lugar onde nós somos capazes de criar, de modificar, dentro, obviamente, das nossas possibilidades, a realidade em que a gente está inserido. É o sujeito que ele olha para a sua realidade e ele cria dentro daquilo que ele tem de possibilidades. E aí alguém poderia perguntar, mas ele vai criar coisas novas, ele vai produzir aquilo que não foi produzido, mas só Deus é capaz de criar aquilo que é inédito, né? Em algum momento foi inédito. E o Spinoza ele diz para a gente que como Deus nós não somos, mas nós somos capazes de transformar e criativamente produzir coisas que nós, entre nós, ainda são desconhecidas. Tá aí a produção humana, de uma maneira geral. E é exatamente nesse ponto que há o jeito de viver diferente, que foge aquilo que já foi dado na consciência rasa, nas memórias, nas percepções imediatas, que foge às respostas filosóficas e científicas, mas o lugar onde mora o homem criativo, o homem que busca aqui com milhões de aspas ser Deus no seu estado de pura criação, inovação e autenticidade.